Olá, pessoal. Estamos de volta com mais uma entrevista aqui na Web TV Andradas hoje. Estamos tendo o prazer de receber aqui o Aldo Fernandes, que é supervisor em vigilância em saúde ambiental. E ele vai falar um pouquinho para nós como está a situação da dengue aqui na cidade de Andradas. Todos nós sabemos, né, que o apoio da população é fundamental para evitar que a dengue se prolifere aqui na cidade. Nós vamos conversar com ele agora e saber a real situação em Andradas, até porque a Prefeitura soltou uma matéria essa semana, onde a Secretaria Municipal de Saúde alerta a população sobre os riscos da dengue em Andradas. Aldo, muito obrigada por você ter aceito o convite e espaço aberto aí para a gente estar tratando desse assunto aí, que todo ano, nessa época, a gente volta na mesma tecla, né? Bom, eu agradeço essa oportunidade, né? A gente está se dirigindo à população, né? E esclarecendo, né, como está a situação nossa atual em relação à dengue do município, né, e o que a gente precisa fazer em 2023, né, para a gente evitar uma epidemia de dengue no município. Com certeza. Hoje nós estamos... Qual é o quadro real hoje aqui da cidade de Andradas? Bom, a dengue, né, desde que veio a pandemia da Covid, o que acontece? A dengue, ela deixou um pouco de ser falada, né, em relação à doença. Só que ela continua existindo, né? Então, não só a dengue, como várias outras doenças. Sim. Né? A Covid tinha que ser tratada, né, com toda a seriedade, como foi, né? Tinha que ser direcionado todos os esforços, mas as outras doenças também não deixaram de existir. Com certeza. Né? Então, ela acabou ficando um pouco do lado, né? Não a nível, eu falo de prefeitura, administração, que continua com todo o trabalho, né? Mas às vezes a própria população, mídia também, a mídia, né? A própria mídia já não falou mais tanto no acabou assunto, né? ficando um pouco sem comentar, né? Sem estar tratando do assunto conforme deveria. Mas, né, agora a gente volta de novo, né, com a questão da dengue. No ano de 2022, que se encerrou, né, nós tivemos no município de Andradas 35 casos de dengue confirmados no município. Então, ocorreu a doença no município, né? Nós tivemos 5 desses casos, aconteceu no bairro do Óleo, e o restante aqui no perímetro urbano, mesmo, na cidade. Então, a zona rural foi baixa até, se for ver. Nós tivemos, porque o bairro do Óleo já é um povoado, né, como tem o distrito da Gramínea e Campestrinho, então teve ali, a gente encontra o Aedes aegypti, consequentemente tivemos a doença. O Aedes aegypti não é de zona rural, mas como você tem um povoado maior, acaba afastando os predadores e você acaba tendo a questão da doença. Hoje, né, a gente está fazendo, a gente começou o ano, né, terminou o ano de 2022 e começou 2023 com bastante chuva, né, que anos anteriores isso não estava acontecendo. E com previsões de mais chuvas ainda até o dia 20, né? Então, o que acontece? Acabou tendo, a gente está encontrando muito foco de Aedes aegypti. Então, o que é o foco? A gente encontra depósitos com água, nessa água a gente encontra a larva que é do Aedes aegypti. Né? Nem todas são de Aedes aegypti, mas na grande maioria está sendo. Então, nós estamos fazendo uma pesquisa, essa pesquisa está em curso, né? Ela está acontecendo, para a gente levantar qual que é o índice, né, o índice predominante no município. Então, vamos supor, a gente tem alguns parâmetros do Ministério da Saúde que vai classificar os municípios como médio risco ou alto ou com índice satisfatório. Então, quando a gente faz uma pesquisa que a gente chega até 1% de infestação, a cada 100 imóveis, um desses tem Aedes aegypti, é classificado como satisfatório. De 1 a 3,9 é médio risco e acima de 4 é alto risco para infestação. Pelo que a gente está notando, vai ultrapassar esses 4% de infestação. Vai ultrapassar. A pesquisa não está completa. Mas você já tem um parâmetro mais ou menos. Como a gente está analisando as larvas todo dia que vai chegando de campos, a gente vai trazendo para a gente. Então, há uma expectativa assim, de passar dos 4% de infestação. Então, o que acontece? Quando o mosquito nasce, ele nasce sadio, ele não tem a doença. Quando ele pica uma pessoa que está com dengue, ele contrai a doença e passa a fazer a transmissão para quantas pessoas ele picar até ele morrer. Então, ele tem uma estimativa de vida entre 35 a 40 dias. Então, se esse mosquito se infectar nos primeiros dias de vida, então ele vai fazer várias vítimas.
Com certeza. Né? Com certeza. Então, como a gente está tendo bastante infestação pelo Aedes aegypti, a gente mora numa cidade de divisa e a gente tem, né, um fluxo diário de pessoas que vão até o estado de São Paulo e voltam diariamente. Né? E a gente tem várias cidades do estado de São Paulo que tiveram alto índice de pessoas com dengue em 2022. Aqui no nosso entorno também? Temos também, próximo. Então, e agora a gente está no período sazonal da doença, né, que ela começa o período sazonal em novembro e vai até maio. É onde acontece os picos da doença. Né? Então, a gente precisa tomar todas as medidas cabíveis agora, né, para que nos próximos meses a gente não venha ter um alto número de casos de dengue no município. Inclusive de pessoas até internadas, né? Porque Sim. os sintomas são graves também, né? Sim. Dependendo da situação da pessoa. Né? A gente tem, né, no final de 2022, né, saiu até no noticiário nacional, em 2022 foi um dos anos que mais morreu por dengue no Brasil. Olha. Ultrapassando 900 óbitos no Brasil por dengue. É muita coisa, né? É muita coisa para uma doença evitável. Exatamente. Né? Por uma doença então, que dá para manter um lugar limpo, um lugar, né? É uma doença totalmente evitável. Então, vamos supor, e não depende de um grande investimento, sim, eu falo assim, por parte da população. Então, vamos supor, está no período chuvoso, difícil? Tá, né? Está no período chuvoso, a gente precisa da chuva, ainda bem que veio a chuva, né? Que está, né, resolvendo muitos problemas de reservatório. Então, cabe ao cidadão, né, a toda a população, incluindo nós também, umas 2 vezes por semana, fazer uma vistoria no quintal. Então, passa no quintal, qualquer pocinho de água, uma sacolinha plástica que às vezes caiu no quintal, brinquedo de criança, às vezes está no quintal, está com água, escoa essa água. Se a gente fizer isso 2 vezes por semana, de 1 a 2, é suficiente para a gente cortar o ciclo reprodutivo do mosquito. Com certeza, com certeza. O mosquito ele tem um período de vida, de procriação dele. Então, depois que a fêmea deixou os ovinhos lá, seu ovinho eclode, o período larvário vai até 7 dias. Então, de 7 dias, ele muda de estágio, né, transforma numa pupa, né, que é um casulinho. Sim. Tem mais 2 dias, então 7 com 2, 9, e aí ele passa a ser um mosquito adulto. Então, se você tem um ciclo de 9 dias, se 1 vez por semana você eliminar os focos, ele não vai tornar um mosquito adulto. Exatamente. Você corta ali, né? Sim, você corta o ciclo reprodutivo dele. Então, não depende de investimento, não depende, né, de a pessoa dispor muito tempo, né, mesmo que o quintal seja grande, 10 a 15 minutos é um tempo suficiente para fazer uma vistoria rápida no terreno. Com certeza. Dessa pesquisa em campo que vocês estão fazendo e dessas larvas que vocês estão recebendo, aonde está sendo mais verificado que está tendo essa proliferação? Bom, Rosângela, é aí que está o grande problema do Aedes aegypti. Né? Eu, né, particularmente, eu estou no serviço já há quase 20 anos. Então, se a gente pegar as pesquisas de 20 anos atrás e pegar as de agora, elas não se diferem muito. Não tem muita diferença. Então, por mais que se fala no pratinho de flor, no pneu, né, cara entupida, repete os mesmos, o cenário todo ano. E assim, mais de 90%, eu vou falar mais, não vou ser preciso, sim, porque como a gente está em período de pesquisa, mas seguramente, acima de 90% dos focos em área habitada, são residências. Então, onde em domicílio ou nos quintais dos domicílios. Terreno baldio é um problema? Sim. Eu ia te perguntar isso agora. Então, é um problema terreno baldio? Sim. Mas mais de 90% estão lá em área habitada. Que tem gente em casa que poderia estar fazendo, sim, essa limpeza, sim, 2 vezes por semana e que evitaria isso. Quando a gente vai, né, conforme eu vou analisando, olhando, fazendo um rascunho lá, né, para a gente estar divulgando nas próximas semanas, a gente vê que são os mesmos, é o pratinho de flor, é o balde que está no quintal, água de animal, por incrível que pareça, né, tem na água do cachorro, que a gente descreve, sim, em todos os lugares, o agente, na hora da pesquisa, ele descreve onde foi encontrado. E não deveria ser, porque a água do cachorro deveria ser trocada diariamente, 2, 3 vezes por dia. Até por conta do bem-estar do animal, sim, sim, né? Exato.
Mas o que acontece? Às vezes a pessoa vai lá, o animal bebe um pouco da água, não chega a beber tudo, a pessoa vai e repõe aquela água em vez de lavar o recipiente. Exatamente. Trocar a água, né? O mosquito no ambiente vai lá, deixa os ovinhos, vai procriar. Sim. Né? Então, a maioria dos focos são focos domiciliares, que estão próximos da pessoa. O Aedes aegypti, ele tem um hábito dele, que ele é muito próximo das pessoas. Então, a fêmea precisa do sangue humano para fazer a procriação. Então, o que acontece? Tem um recipiente lá no quintal, né? É um criador, o mosquito vai lá, eclode a larvinha, ele dá origem ao mosquito. Só que ele não fica voando no quintal e vai para dentro das residências, porque ele precisa do sangue humano. Exato. Então, ele vai onde está o calor humano. Ele vai né? no calor humano. Então, ele está muito próximo do ser humano. Né? E os focos, consequentemente, também. Então, né, a gente pede, né, para a população, né, que seja parceira, né, porque a função da administração, a função das prefeituras, do Estado, do governo federal, né, que é as 3 esferas que trabalham junto, a gente trabalha o quê? Em relação à orientação das pessoas, né, fazer uma orientação. Durante a visita, achou o foco, a gente chama a pessoa, orienta como deve ser feito. Só que a visita do agente, ela não é suficiente para resolver todo o problema. Por quê? O agente faz orientação e a visita do agente é a cada 2 meses. Sim. E o mosquito, o período de proliferação dele entre o ovo e o mosquito adulto é de 10 a 15 dias. Então, toda essa parte descoberta, a gente precisa, né, que a população faça esse trabalho. Aldo, quando vocês vão numa determinada residência e detectam que ali tá, né, tem o mosquito da dengue, tem a larva, tudo, vocês pedem para que a pessoa faça a limpeza, depois de um período vocês voltam no local. Se realmente vocês voltarem lá e tiver novamente, existe alguma multa, alguma coisa? Rosângela, a pessoa está pondo em perigo a vida dos demais, né? Sim. A questão da dengue, né, como ela tá subordinada, né, aos trabalhos da dengue à divisão de vigilância em saúde, a gente tem como órgão fiscalizador, né, e que tem a competência de multa, o setor de vigilância sanitária. Né. O combate à dengue está ligado diretamente à vigilância em saúde ambiental, que é uma outra seção dentro da divisão da vigilância em saúde, mas a gente tem uma lei municipal, né, que a gente pode lançar a mão dela sim, e no caso de reincidência de foco, a gente está aplicando multa. Porque é só mexendo no bolso que algumas pessoas vão tomar providências. Né? Então, a gente tenta de todas as formas, na parte da conscientização, fazer com o morador, o responsável pelo imóvel, né, se conscientize e parta dele, né, essa consciência e não está deixando o mosquito proliferar. Porém, né, se a gente vê que não está alcançando o resultado que a gente precisa. E não só a questão de resultado. Né, se a gente vê que esse cidadão, né, essa pessoa, né, está colocando em risco a saúde, a vida mesmo, porque é uma doença que pode levar a óbito. Né? Com certeza. A comunidade, então, não é só o individual, né, ele está colocando em risco a saúde da população, a saúde de terceiro. Então, isso é muito grave. Com certeza. Então, a gente pede à população, para que não seja preciso a gente lançar a mão da questão de multa, da parte punitiva, mas, né, se tiver essa necessidade, né, e igual a gente está falando, está colocando a saúde da população em risco, a saúde de terceiro, a gente tem os órgãos que podem nos auxiliar. Com certeza. A gente tem a questão dessa lei municipal, que a gente pode lançar a mão dela, e a gente tem o Ministério Público, né, que também é parceiro na questão da saúde e em tudo. Né? Sim. Então, vamos supor, se a gente tem uma ameaça à saúde pública do coletivo, a gente pode recorrer ao Ministério Público para estar nos auxiliando. Com certeza. É a saída, né? Sim. Com relação, eu queria que você falasse com quem está nos assistindo aí, né, que aqui a Prefeitura está alertando que para evitar a proliferação do Aedes aegypti é fundamental que a população colabore e faça a sua parte como? Permitir que os agentes de combate às endemias tenham acesso. Fala um pouquinho, como é que essa pessoa vai chegar até a residência, ela vai com uniforme, ela vai identificada? Bom, isso aí é muito importante. A gente tem aqui no município de Andradas até a incidência de recusa é baixa, né? Mas às vezes ainda acontece. Então a gente sabe, né, a gente entende o lado da população, porque
a parte de crime, a parte de pessoa Sim. que age, né, Se né, passa, né, se por um querendo se funcionário passar não por um sendo, funcionário né? público ou até empresa privada mesmo, isso a gente sabe que tem e tem que tomar cuidado. Os agentes, né, nossos aqui de endemismo, todos eles estão uniformizados, né, então a gente está com o uniforme, né, o uniforme da prefeitura, com o nome da prefeitura. Eles também estão portando uma identidade funcional, né, que eles levam com eles, devem levar. E mesmo assim, se persistir a dúvida, pode estar ligando nos telefones disponíveis, né, tanto da Vigilância em Saúde. Você pode deixar esses telefones disponíveis aqui para nós? Eu posso, assim, A gente assim vai, terminar, eu já passo. aí a gente coloca no GC, e a pessoa que receber a visita de um fiscal e cismar que não é da prefeitura, que dificilmente, nós nunca tivemos problema aqui Sim. nesse fato, com essa situação. Pode ligar para esse telefone aí com o crachá da pessoa, se identificando. A gente vai colocar aí para vocês. Pode também estar ligando diretamente na prefeitura, né? Então, no caso nosso aqui, o código da prefeitura aqui é o 3739-2000, né? Pode estar pedindo para passar no ramal do RH, do RH, lá no Recursos Humanos, e lá eles têm a lista de todos os funcionários da prefeitura. Perfeito. Então, aí, na dúvida, né, a pessoa nunca viu essa pessoa, ele não está com uniforme, né, ele não está portando um crachá, na dúvida, pede para esperar, entra em contato, né, com o órgão responsável ou até diretamente com o RH da prefeitura, se informa, lá eles vão estar passando, né, se ele é um funcionário da prefeitura ou não, mas, né, a gente pede para a população, assim, tem certeza, é um funcionário, receba, né, porque às vezes no dia a dia, às vezes você deixa alguma coisa no quintal, às vezes você passa despercebido que aquilo ali é um foco. Às vezes a pessoa às vezes sai cedo para trabalhar, volta à tarde, nem olha naquela quintal, correria do dia a dia, não dá tempo. Então a gente, ele chega com esse olhar, ele vê, ele vai fazer uma orientação. Quando a gente fala em multa, não é que vai chegar a multar a pessoa pela primeira vez pelo foco frontal. Às vezes pode acontecer um descuido, sim, com certeza, né? Ainda mais numa época chuvosa igual tá. Mas receba a gente para ter essa orientação, né? E é claro, se a gente identificar que tem algum imóvel com reincidência, com muitos problemas, né, com histórico de foco, a gente vai tomar as medidas cabíveis, sim. E com relação, Aldo, por exemplo, eu tenho um vizinho que tem um terreno ali que está praticamente abandonado, mas é um terreno particular e tem pessoas jogam lixo ali, né? Acaba abandonando, jogando lixo. E no meio do plástico, claro que ali eles vão se proliferar também. As pessoas também devem passar a informação, o número da rua, o endereço do terreno, tudo direitinho para vocês irem até o local. Sim, pode estar passando para a gente, no telefone que a gente vai deixar aqui, pode estar entrando em contato. E a gente tem alguns órgãos também que pode estar nos auxiliando. Então, vamos supor, em relação ao foco, a questão de proliferação de mosquito, né, responsabilidade da vigilância ambiental. A gente também, né, nessa época do ano, muito mato alto em terreno, entulho, né, a questão de limpeza de terreno, notificação, né, ela é de competência da fiscalização de posturas. A pessoa pode estar entrando em contato também com a fiscalização de posturas, né, para estar fazendo essa denúncia. E aí, assim, chegando para a gente também, o que é da competência da gente, a gente vê, o que não for, a gente pode estar triando também para outros órgãos. Certinho. Aqui fala, né, manter os quintais e lotes limpos, a gente acabou de falar isso aí agora, né, não depositar lixo em entulhos, evitar o acúmulo de água parada, evitando assim o aparecimento de novos criadores. E dengue, o problema é de todos e a solução também, né. Alguma outra coisa, Aldo, que você queira falar, que a gente não falou aqui, que você queira deixar como mensagem aí para a população? Bom, eu acho que é um tempo, é uma oportunidade oportuna para a gente estar falando também, né, que a gente faz de tudo para a gente não chegar a ter casos de pessoas doentes, né, ter vítima da dengue no município. Agora, se aparecer pessoas, né, vamos supor, foi viajar, depois de viagem. Quando a gente fala viajar, às vezes a gente vai fazer entrevista com as pessoas, né, que estão com sintoma da doença. Você viajou? A pessoa, não viajei. Mas eu fui abastecer num posto que está em São Paulo. Um exemplo. Saiu da cidade, então, né? Não é só o fato de se arrumar uma mala e pernoitar. Não. Nós tivemos casos de dengue que a pessoa foi numa cidade que está em São Paulo, ficou lá por 20 minutos, veio embora, uma semana depois começou a ter sintoma e teve dengue.
Então, você estar em outro município. Sim, né? o estado já é... Então, agora, começou a aparecer sintoma, dor de cabeça, febre, dor no corpo intensa. A dengue, né, entre o terceiro e quarto dia, começa a sair um vermelhidão pelo corpo, como se fosse uma reação alérgica. Depois começa a coçar. Então, isso é característico de dengue. De dengue. Né? E então, ela vai evoluindo? Sim. Aí, nesse caso, procura atendimento médico. Eu acho que eu estou com uma alergia, fica em casa. Não, procura atendimento médico. A dengue, ela pode evoluir para uma piora, e no caso levar a óbito. Então, procura o médico, né? Não deixe de estar avisando, né, o pessoal da saúde para que providência a gente possa ser tomada. Então, todo caso suspeito de dengue, né, que a gente tem, a gente vai a campo fazer um trabalho de bloqueio, com aquelas bombas costal, né, jogando inseticida. Por quê? Se eu tenho um caso suspeito, eu tenho que evitar que o mosquito pique essa pessoa e comece a transmissão. Exatamente. Então, por isso que a gente faz esse trabalho. Uma outra coisa importante, às vezes nessa época do ano, o pessoal começa a pedir muito para se fazer fumacê. E não é o caso, né? Não pode. A gente não pode porque ele é um produto químico, Sim. Né? Ele não é seletista, né? Então o que acontece? Ele vai matar todos os insetos, exatamente, inclusive os predadores. Então aí você traz um desequilíbrio ambiental. Com certeza, Então essa intervenção com o fumacê é quando você já tem pessoa doente. Então aí você tem que fazer uma intervenção para que a doença não se propague. Mas o fumacê, sem caso suspeito de dengue, né, sem o risco da transmissão no município, a gente não pode se fazer. O foco nosso hoje aqui é falar da dengue, né? A gente está com uma infestação bem alta no município. Os fiscais estão na rua. Estão na rua. Em relação ao lixo, né? Sacola de lixo jogada em quintal, terreno, né? A gente tem um grande problema da dengue, mas também nessa época do ano a gente tem um alto índice de proliferação de escorpião. Então ele acaba... Isso é eterno, né? Então o que acontece? Esse lixo jogado em quintal, com resto de comida, ele é um atrativo para inseto. Sim. E atrás deles vem escorpião. Sim. É só um adendo que eu queria fazer, mas, né, a gente volta no foco da dengue e pede a colaboração intensa da população, para que a gente não tenha, né, casos de dengue no município. Para a gente encerrar esse bate-papo aqui, nós tivemos algum caso de internação aqui em Andrade já esse ano com relação à dengue? Olha, nós não tivemos. Né? Nós tivemos esse 2023 que iniciou agora, nós ainda não tivemos caso, né? Casos que se confirmou. E dos casos que nós tivemos em 2022, nós não tivemos caso de internação. Porém, essas pessoas teve que procurar um médico. E assim, quase todos eles ficaram de cama, ficaram ali uma semana, teve uns que até mais, prostrados, sem condição de trabalho. Então, as pessoas que tiveram dengue, né, nesse ano 2022, realmente eles, né, passaram os dias meio difíceis aí na cama. Para nós encerrarmos, você falou de coceira, de vermelhidão, mas isso daí também ele tende a ir para febre, tontura, mal-estar, não é isso? A dengue, né, como ela é uma doença infecciosa, uma doença viral infecciosa, os principais sintomas dela é a febre. A febre, né? É a febre. Então, vamos supor, a pessoa está com febre, né, porque ela é uma doença infecciosa, então a reação do organismo, né, contra o vírus que está circulante no organismo, começa com febre. Então, começou com febre, dor de cabeça, né, e uma dor intensa no corpo, articulações, né? Então, fica atento, né? Como a gente não tem caso no momento, a gente foca bastante em histórico de viagem. Sim, né? sim. Sempre a gente, quando vai fazer uma pesquisa, você começou com sintoma, a gente pesquisa os últimos 20 dias antecedente a pessoa ter sintoma. A gente faz essa pesquisa. Sim. Quando a gente já tem caso no município, aí não, a gente vê, você mora num bairro, a gente faz toda essa pesquisa de transmissão para ver de onde veio. Mas nesse início é bom focar em pessoa que esteve em outro município. Né? Então, a gente, mais uma vez, né, a gente não vai cansar de pedir o auxílio da população mesmo na eliminação desses focos. Esse foi o objetivo que a gente o convidou para vir falando com a gente. Nós estamos falando com o Aldo Fernandes, ele é supervisor em vigilância em saúde ambiental. É muito importante, pessoal, que vocês não deixam lixo acumulado, água no quintal. Então, como o Aldo disse, às vezes você está o dia inteiro fora, e como está chovendo muito, né, e uma chuva até fora do normal, né, para o período, né. E às vezes você chega, não vai até o quintal de casa, não vê que tem água acumulada, no outro dia de manhã sai cedo para ir trabalhar,
e ali, né, vai proliferando e vocês não percebem. Aldo, suas considerações finais para quem está nos assistindo aí? Bom, gente, quero deixar aqui, né, a população, né, atenta, né, que fiquem atentos à questão da questão dos focos. No que compete o atendimento ao paciente, né, a gente, né, tem articulado, né, apesar que a minha função não é a assistência ao paciente, mas a gente tem, né, grupos, né, de trabalho que trabalham na atenção ao paciente, para que, se acontecer que a pessoa, né, contrai a doença, ela não vai ficar desassistida, né? A gente tem todo um suporte técnico para atender todas as pessoas, né, que se porventura tiverem a doença, né? Então a gente, né, toda a estrutura é preparada para isso, pessoas capacitadas, né, para estar atendendo o paciente, e no que compete ao trabalho de campo também. As equipes estão na rua, né, visitando, eliminando os focos, e mais uma vez que a gente seja parceiro. A população não tem o agente como inimigo. Com certeza. De forma alguma. A gente está indo ali para levar saúde até para a residência de todos, né? A intenção nossa é isso, né? Tá levando, né, uma qualidade de vida para a população, né, que a pessoa possa ter. Estamos saindo de uma pandemia desgastante, com muitos óbitos. Então, a nossa preocupação é isso, que a gente não tem uma outra epidemia no município, né, e totalmente evitável. Então, esse é o meu pedido à população, né, que seja parceiro. Bom, pessoal, então é isso daí. Como eu disse, né, a dengue é um problema de todos e a solução também. Vamos fazer a nossa parte, cada um fazendo a sua parte, a gente vai evitar que a dengue se prolifere aqui na cidade de Andradas. A gente volta amanhã com mais entrevista gostosa como essa que a gente fez com o Aldo. Se você tiver alguma sugestão, 3731-3637. E nós vamos deixar de novo aí para vocês os telefones da Prefeitura e da Vigilância Sanitária, da Vigilância em Saúde Ambiental. Qualquer dúvida é só ligar que com certeza um dos agentes vai até você. Tá lá.